Paris, Londres, Viena e Budapeste. Você tem ideia do que as cidades têm em comum na sua história? Todas elas surgiram a partir de um acampamento militar romano. No episódio anterior, nós vimos vários monumentos espalhados por Roma. Ficou bem evidente a grandeza do Império Romano. Mas como que Roma conseguiu essa grandiosidade? Foram vários os motivos, mas aqui agora nós vamos pontuar um deles. O acampamento militar romano. O acampamento ele foi muito importante porque era ali que Roma deixava seu soldado pronto para entrar em ação. E também, além de ter contribuído para demarcar e expandir os territórios do Império, o acampamento foi responsável pelo surgimento de várias cidades que conhecemos hoje. Mas como foi que cidades surgiram a partir desse acampamento? O exército romano era composto por divisões. A mais famosa dela era a famosa legião. A legião era composta por mais ou menos 5.000 soldados. A casa desse exército eram seus acampamentos militares, e o termo latim para essa casa seria castrum. Em alguns casos, os soldados poderiam ter a sua família alojada ali perto, o que praticamente poderia dobrar a população ali. Então, nós temos uma concentração muito grande de pessoas em um espaço bem pequeno. Essa concentração chama a atenção de outras pessoas que querem ter algum lucro. E aí, em volta do acampamento, era normal você ver aquele movimento de vendedores. Tinha gente que vendia comida, bebida, artesanato, tinha até grupos de prostitutas ali. Começou a surgir uma relação de troca, uma comunicação entre os soldados e os mercadores. E aí, essa comunicação que se dava entre os soldados e os vendedores fez com que surgissem pequenos povoados em volta do acampamento, tipo cidades satélites. Como se isso não bastasse, alguns acampamentos receberam estruturas muito boas. Por exemplo, anfiteatros, termas ou ninfeus. O imperador que construía essas estruturas no acampamento, ele estava visando deixar os soldados sempre mais motivados e esquecer um pouco da vida de combatente. E é claro, isso também aumentava a fidelidade do soldado com o imperador. Às vezes isso poderia ser perigoso. Além de Paris, Londres, Viena e Budapeste, que são grandes capitais da Europa, diga-se de passagem, nós ainda podemos citar as cidades de Colônia na Alemanha, Lyon na França, Utrecht na Holanda e York na Inglaterra. E na Inglaterra nós temos uma coisa muito interessante. As cidades que têm Caster, Chester ou Chester em seu nome foram, por lei, um desses acampamentos. Agora uma pequena curiosidade a respeito do acampamento. Ele sempre estava localizado na fronteira do Império. A razão disso era que na fronteira do Império Romano é que estava o inimigo. E aí manter o exército na fronteira é muito mais fácil para atacar ou para defender. Isso também explica um fato legal. Nos museus italianos é difícil você encontrar artefatos de guerra, tipo capacete ou espada. Mas se você for em museus de países que faziam parte da fronteira do Império Romano, tipo a Inglaterra, a Alemanha ou o Iraque, é muito mais fácil de encontrar esses artefatos. O motivo era porque nessas regiões que os romanos faziam mais guerra. A Itália também teve cidades que nasceram a partir dos acampamentos, porque no início a guerra era um pouco mais ao norte contra os povos celtas. E aí nós podemos citar cidades como Torino ou Florença. E também a cidade que eu estou aqui agora, nós estamos em Albano, pertinho de Roma. Albano é uma cidade muito interessante porque ela é o retrato perfeito desses acampamentos, de tudo isso que eu falei. Aqui à minha esquerda, por exemplo, nós temos as ruínas de um anfiteatro, que foi construído pelo imperador Sétimo Severo, que reinou de 193 a 211 d.C. Essas ruínas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, elas são o que restou da Porta Pretória, ou a porta principal de acesso ao acampamento que tinha aqui em Albano. A planta do acampamento ela tinha um padrão que depois serviu de base para várias cidades romanas. O acampamento era retangular, com 2 vias principais e 4 portas de entrada. Com o passar dos séculos, as pessoas construíam os novos prédios em cima do acampamento. Hoje, se você pegar a planta de algumas cidades, é possível ver que a principal rua provavelmente era a rua do acampamento. A arquitetura do acampamento de Albano era diferente das outras. Isso era propaganda do imperador Sétimo Severo, porque ele queria que as pessoas que viajassem aqui para o sul de Roma pudessem ver a magnitude do seu poder.
Se a gente voltasse no tempo 2000 anos, provavelmente aqui em volta ia estar cercado de tendas com vários militares andando para lá e para cá cuidando dos seus afazeres. Isso é sensacional, cara. Albano é uma cidade muito legal de ser visitada. Nós temos as termas de Caracara, nós temos Linfeu, nós temos o Museu do Exército que se elogiou aqui e muita coisa também. Quem viu o vídeo anterior vai se lembrar que o Caracalla ele foi o mesmo imperador que construiu aquelas termas gigantescas lá em Roma. Isso não foi por acaso, porque o Caracalla ele era filho do imperador que criou a legião que se elogiou aqui. E tudo isso a 30 km de Roma, bem pertinho, recomendo. Mas peraí, você não falou que o acampamento romano ficava na fronteira? 30 km é praticamente do lado de Roma. Aqui nós temos uma particularidade histórica. O já citado Sétimo Severo, para se tornar imperador, ele teve que vencer uma guerra civil. Então ele criou uma legião para combater lá no Extremo Oriente contra um inimigo muito grande de Roma. Essa legião se chamou Segunda Pártica. Depois que eles venceram a guerra lá no Oriente, ele transferiu essa legião aqui para a Itália e nomeou essa legião como a sua guarda pessoal, alojando uma legião a 30 km de Roma. A menos de um dia de marcha da cidade, ele estava mandando um recado para todos os adversários. Lembrando que estava muito instável a política na época, porque tinha acabado de passar uma guerra civil. O recado era o seguinte: eu acabei de derrotar um dos maiores inimigos de Roma, eu acabei de vencer uma guerra civil, e você quer me tirar do trono? Você quer se tornar imperador? Tudo bem, conversa com o meu exército ali. Você aí sabe o que significa dizer quando uma pessoa é dizimada? Escreve aqui nos comentários, vamos descobrir no próximo episódio. Eu sou Pedro Andrade para o canal Bortolos. You got to hold on to something.